Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui no PIC Cursos. Eu sou o professor Gustavo Musi e estarei vendo com vocês aí os principais tópicos que podem ser cobrados na prova de escrevente. Antes eu queria fazer uma observação, gente. Nós tivemos alterações muito significativas nas normas da Corregedoria no início de 2014. Elas foram completamente reformuladas, né? E aí, então, nós vamos estudar aqueles assuntos que caíram no último concurso, tá certo? Buscando esses assuntos agora nas novas normas, na nova organização. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for pegar o edital do último concurso e for procurar aqueles artigos nas novas normas da Corregedoria, você vai estar estudando assunto errado, tá? Mudou completamente. Então, o que nós vamos fazer? Pegamos aqueles assuntos que foram cobrados no último concurso, que devem ser os mesmos assuntos que serão cobrados no próximo, e aí estamos buscando esses novos assuntos na nova organização das normas da Corregedoria. Então, quem estudou, inclusive, para o último concurso, vai ver que a redação dos artigos mudou bastante. Não mudou muito em termos de conteúdo daquilo que vocês irão estudar, mas houve alteração bastante, principalmente na questão da redação. Então, muito cuidado ao estudar aí, tá certo? Algumas observações que eu sempre gosto de fazer antes de iniciar as minhas aulas. Primeiro, qualquer ramo do direito que você for estudar, e normas da Corregedoria também faz parte do direito estudar esse assunto. Aliás, estaria dentro, na verdade, direito administrativo, né? Mas eles preferiram deixar uma disciplina à parte. Para estudar qualquer ramo do direito, gente, é essencial para você ter um bom aproveitamento que você siga 3 passos. Primeiro, você precisa ler o texto da lei, ou no nosso caso, ler de fato as normas. E é por isso que eu vou procurar trazer para vocês aqui sempre a redação. Vou trazer os artigos, para que nós leiamos juntos os artigos. Por que isso é importante, gente? Porque o que vai cair em prova normalmente é o texto da lei. É o texto que está lá que estão lá nas normas. Então é importante que você leia isso. Por isso que eu vou trazer para vocês aqui os artigos e nós vamos ler juntos. Segundo passo importante é entender, né, o que a norma significa, o que ela está dizendo, qual a razão dela. E é para isso que eu estou aqui junto com vocês, para tentar explicar, para que vocês entendam de fato o que a norma está dizendo. Porque tem gente às vezes que se preocupa em tentar decorar a lei, sem procurar entendê-la. Isso não funciona, gente. Aliás, se você de fato entender a lei, muito pouco você vai ter que decorar. Agora, se você não entender, vai ficar difícil, que vai ter que decorar todas as normas, toda a lei. Isso, obviamente, é inviável. E terceiro e último passo, é importantíssimo fazer exercícios, tá, gente? Inclusive, nós vamos lançar provavelmente um curso de exercícios, em que eu vou resolver com vocês algumas questões da teoria que nós vamos ver nesse curso agora. Mas, independentemente disso, é importante que o aluno busque na internet ou em outras fontes questões, principalmente questões de provas anteriores, para que ele possa estudar também por exercícios. Estudar por exercícios é importante porque o aluno, além de poder fixar a matéria, ele também pode revisar a matéria através de exercícios e ele pode se autoavaliar, né? Saber quais pontos ele está mais forte, quais pontos ele precisa estudar com mais atenção. Você só vai saber isso se você fizer exercício de provas anteriores ou se você prestar o concurso. Mas é muito mais inteligente você já fazer as questões antes e aí quando chega na hora do concurso você já está melhor preparado. Então, chega de blá blá blá, pessoal. Então vamos para a nossa matéria mesmo. As normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, elas estão compiladas. Como é que eu faço, professor, para obter essas normas? Eu quero lê-las, como é que eu faço para obtê-las? É muito fácil. Lá dentro do site do Tribunal de Justiça, ou mais simples que isso ainda. Consulte o grande oráculo atual da humanidade, né, o Google, e coloque lá no Google Normas da Corregedoria Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele já vai te dar o link direto para o Tribunal de Justiça, tá certo? E aí pro link lá dentro do site do Tribunal de Justiça. E aí você consegue baixar essas normas e lê-las em casa. Mas como eu disse para vocês, eu vou trazer aqui para vocês, vocês terão aí no seu material todos os artigos que interessarão para estudo de acordo com o último edital, tá certo? Então, se vocês estudarem por esse material que está aí, é o suficiente. Vamos lá. Primeiro, nós vamos começar a falar sobre as atribuições, que é o primeiro tópico que foi cobrado no conteúdo programático do último concurso. Eu vou ler para vocês alguns artigos e aí nós vamos estudá-los juntos. Artigo 28. Atribuição aos ofícios de justiça os serviços inerentes à competência das respectivas varas e da corregedoria permanente. Pessoal, aqui o primeiro conceito importante que nós precisamos entender é o que é um ofício de justiça. Vamos lá.
Primeiro vamos entender o que é uma vara, né? Às vezes a gente ouve falar disso. Primeira vara civil, segunda vara criminal, 30ª vara criminal. O que é uma vara? Vara nada mais é onde o local onde o juiz trabalha, seria isso, tá? Cada vara, então, tem um juiz e cada juiz é responsável por uma vara. Então, se você tem, claro, falando de juízes titulares, né? Que ele pode ter juízes auxiliares também? Pode. Mas juiz titular é uma correspondência 1 a 1. Uma vara, um juiz. Então, você tem, por exemplo, na primeira vara civil do Fórum Central, segunda vara civil e por aí vai. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que você tem, nessas 3 varas, são muito mais do que isso, obviamente, você tem 3 juízes. Então aqui cada um dessas terá um juiz. Claro que, provisoriamente, ela pode estar vazia? Pode ser que o juiz que estava ali, por exemplo, se aposentou e ainda não foi nomeado outro. Mas, em princípio, você vai ter, para cada vara, um juiz correspondente. E o que é o ofício ou cartório? Ofício ou cartório é a mesma coisa. O ofício ou cartório nada mais é do que o conjunto de servidores que auxiliam o juiz daquela vara. Então, cada vara terá o seu próprio ofício, professor? Cada vara terá o seu próprio cartório? Muito bem. Então, veja, a primeira vara civil, que é onde fica o juiz, vai ter correspondente a ela, normalmente, o nome é o mesmo, tá? O primeiro ofício civil. A segunda vara civil vai ter, para auxiliar o juiz, o segundo ofício civil. E assim, sucessivamente. Então, veja, vara corresponde ao juiz. Normalmente o juiz, né, gente, ele trabalha junto ao cartório, tá? No mesmo prédio, no mesmo local. Às vezes, normalmente ele tem uma sala separada, mas é junto ao cartório, porque são servidores que auxiliam o juiz. E no ofício ou no cartório nós temos os servidores. Tá certo? Então ele está dizendo que o artigo 28, que os ofícios de justiça, eles terão os serviços correspondentes das respectivas varas. Claro que não são os servidores que vão decidir, mas eles vão auxiliar o juiz, tanto na expedição da decisão como no cumprimento dela. Então, por exemplo, o juiz da vara civil não vai mandar prender, mas vai mandar fazer uma penhora. O juiz da vara civil manda fazer uma penhora. Quem vai expedir o mandado? O ofício, o cartório. Quem que vai cumprir? Um oficial de justiça desse ofício, desse cartório, e por aí vai, tá certo? E também, né, também serão atribuídos aos ofícios de justiça serviços inerentes da corregedoria permanente. A corregedoria também pode impor aos ofícios determinadas atribuições específicas. Então guardem por enquanto isso, que o ofício ou cartório é o conjunto de servidores que auxiliam o juiz no desempenho da sua função. Artigo 29, tá lá, ó. Competem aos ofícios de justiça os serviços do foro judicial, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara onde houver mais de uma. É aquilo que eu falei para vocês, né? Eles auxiliam o juiz, o foro judicial, quer dizer, auxiliam o juiz que está atuando ali na vara, e ele vai ter a mesma numeração e a denominação da respectiva vara. Então, segunda vara criminal, segundo ofício criminal, e por aí vai, de forma que é fácil. Ao pegar um determinado documento de um determinado ofício, você sabe a que juiz ele está vinculado. Nas comarcas e fóruns distritais com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem serviços de distribuição, contadoria, partidoria e, nos termos da lei, arquivo geral. E parágrafo 2º, nas comarcas em que existir uma única vara e um único ofício de justiça, a este competem as atribuições dos serviços de distribuição, de contadoria e partidoria. Vamos lá. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, gente. Vamos entender agora um outro conceito, que é o conceito de comarca. O que é comarca? Comarca é a jurisdição, vamos colocar assim, é a extensão geográfica da jurisdição do juiz. Ou seja, comarca é a região onde aquele juiz vai exercer suas atribuições, onde ele vai, entre aspas, mandar, né? Onde ele terá competência para exercer expor suas decisões. Então o estado de São Paulo ele é dividido em várias comarcas. Tá? Essas comarcas,
podem ser iguais a um município, que ocorre, por exemplo, no caso de São Paulo, né? Do município de São Paulo, ou uma mesma comarca pode abranger vários municípios. Municípios pequenos no interior, não justifica você ter uma comarca em cada município, então uma comarca só é responsável por vários municípios. Então a comarca, ela representa aquela região geográfica dentro do estado de São Paulo, que nós estamos falando de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde o juiz irá exercer as suas atribuições. Então, o juiz dessa comarca, as decisões dele, né, elas vão ser expedidas no âmbito dessa comarca. O juiz da outra comarca, ele terá competência para exercer suas atribuições aqui. E assim, sucessivamente, tá? Então, guardem que a comarca, ela vai definir os limites territoriais de onde a autoridade do juiz poderá ser exercida. Muito bem. O que ele está dizendo é o seguinte: a comarca pode ter mais de uma vara? Pode. Você pode ter comarcas, que é o mais comum, que você tenha vários juízes atuando. É o caso, por exemplo, do município de São Paulo, né, gente? Gente, dá para um juiz só cuidar de todo o município de São Paulo? Nos processos cíveis, criminais, fiscais? É óbvio que não, né, gente? Então, o que ocorre? Você tem vários juízes que atuam na mesma comarca, aqui no município de São Paulo. E também em outras comarcas também ocorre a mesma coisa. Então você tem nessa comarca, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó. Aqui você tem, digamos, 4 varas. Quer dizer que você tem 4 juízes. 4 varas judiciais. No interior pode haver a chamada vara única? Pode, tá? Mas é só normalmente em lugares com poucos habitantes, em que você tem um juiz só na comarca, mas o mais comum é ter mais de um juiz na comarca, porque um só não costuma dar conta do serviço, você precisa de vários. Então, se você tem 4 varas judiciais, quer dizer que você tem 4 juízes, 4 ofícios também, e que esses 4 juízes é que vão tomar as decisões naquela comarca, tá? Dependendo do tamanho da comarca, alguns juízes vão cuidar de matéria civil, outros vão cuidar de matéria criminal, que é o que ocorre, por exemplo, no município de São Paulo e outras comarcas de população maior. Então, para ficar mais eficiente a prestação do serviço, eles se especializam. Alguns juízes cuidam de matéria civil, outros de matéria penal, outros cuidam de matéria eventualmente tributária, outros vão cuidar de matéria fiscal, de falências e por aí vai. É chamada aí justiça especializada. Agora, no interior, às vezes, você tem um juiz que cuida de tudo, tá? Todos são juízes, só vai definir ali a competência da matéria que eles vão julgar. Mas ambos também exercem as atribuições dentro da sua comarca. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: nesse caso, nós não temos 4 varas judiciais? Temos 4 varas judiciais. Então nós temos quantos ofícios judiciais? 4. Ofícios ou cartórios, mesma coisa, judiciais. Muito bem. Está dizendo que deve haver um cartório de distribuição que vai receber, pode ser um dos próprios 4, ou eles podem até criar um outro separado, mas o mais comum é que seja um dos próprios 4. E aí, ao chegar um processo aqui, ele será distribuído para um desses ofícios, para uma dessas varas. Porque, veja, se esses 4 juízes têm a mesma competência, digamos que é uma comarca em que não há separação entre varas cíveis e criminais, todos os juízes cuidam de tudo. Chegou um processo ali, tem que definir para quem ele vai, não é isso? Então é esse distribuidor que vai distribuir esse processo para um deles. O próximo vai ser sorteado de novo entre os 4 e assim sucessivamente. Então tem que haver um distribuidor quando houver mais de uma vara na comarca. Se houver só uma vara, não há necessidade de distribuição, uma vez que só há aquele ofício, só há aquele juiz para cuidar dos processos daquela comarca. Continuando. Dos escrivães judiciais e demais servidores. Pessoal, só observando o seguinte: a expressão escrivão é uma expressão que hoje quase não se usa mais, embora a lei use, né, o Código de Processo Civil use e as normas da Corregedoria também usem, mas atualmente escrivão nós poderíamos colocar, para a gente entender melhor, como um chefe de cartório, tá? É um chefe de cartório.
Na verdade, ele é um escrevente. Ele presta concurso para escrevente. Então, ele presta concurso para escrevente. Só que ele é nomeado para ocupar o cargo de chefe de cartório, de escrivão. É o que a gente chama de função de confiança. É alguém que é um servidor de carreira, é concursado, é um escrevente, mas que está ocupando um cargo de chefia. E aí, no cargo de chefia, ele não tem estabilidade, tá? Ele pode deixar de ser escrivão? Pode, aí ele volta a ocupar o cargo meramente escrevente. Mas é o escrevente de carreira que foi nomeado para ser escrivão, para ser chefe de cartório. Vamos ver o que o artigo 30 diz sobre ele? Tá lá. Artigo 30. Para o aprimoramento dos serviços judiciais, os escrivães judiciais dos ofícios de justiça de primeira instância, então está dizendo aqui, atribuições dos escrivães, está dizendo aqui atribuições dos chefes de cartório. Primeiro, criarão ambiente de motivação, demonstrando à equipe de trabalho a importância do poder judiciário para a sociedade. Bonito isso, né? Mas de fato é importante que, isso em qualquer lugar, né, gente? O chefe tem que manter a equipe motivada. É obrigação do chefe. O chefe não é só para cobrar, é claro que ele também tem que cobrar. Mas ele também deve manter a equipe animada, motivada. Funcionários motivados produzem mais, é claro, a gente sabe disso, né? Quando você faz algo de forma contente, você faz aquilo de forma agradável, você vai ser um funcionário mais produtivo. E aí deve demonstrar a importância do poder judiciário para a sociedade, está dizendo as normas. O escrivão, ele deve deixar claro, né, da importância do cargo que o escrevente tem, porque às vezes o escrevente diz, mas eu sou meramente aqui um carimbador, né, um protocolizador, mas ele, na verdade, é a engrenagem de uma máquina importantíssima. Sem o judiciário não existe democracia. Então é importante que o escrivão deixe isso claro aos seus subordinados, criando sempre um ambiente agradável, um ambiente em que eles se sintam motivados a trabalhar. Segundo, é a atribuição do escrivão fomentar a melhoria permanente e contínua dos serviços desempenhados, estimulando a participação de todos os servidores nessa busca. Então, é importante, claro, que o escrivão procure fazer com que o serviço seja desempenhado sempre da melhor forma possível. E mais do que isso, estimular a participação dos servidores nessa área. Na verdade, gente, quando a gente fala de administração, e aí falando mais especificamente de gestão de pessoas, modernamente, cada vez se entende mais que os funcionários, os servidores ou os colaboradores, como você quiser chamar, eles devem participar da gestão, propondo soluções, sendo ouvidos, sendo valorizados. Isso é importantíssimo. E cada vez mais a gente vê isso, tanto na iniciativa privada, mas também cada vez mais no serviço público, né? Isso surgiu principalmente na iniciativa privada. Algumas empresas começaram a permitir que os seus funcionários, até mesmo aqueles que trabalhavam na parte operacional, pudessem dar sugestões, pudessem participar da gestão, e isso, aos poucos, vem sendo incorporado pelo serviço público também. É o que se chama aí de uma administração, uma gestão democrática de pessoas. Diferente da gestão autocrática, que é aquela que o chefe dá as ordens e todo mundo obedece, né? Esse tipo de chefe está cada vez mais fadado ao passado, a não ser mais valorizado. Hoje o que se valoriza é aquele chefe, aquele, digamos assim, aquele facilitador que de fato permite com que a equipe trabalhe. Ele faça com que a equipe produza, a equipe participe. E aí as normas da Corregedoria hoje deixam claro que o escrivão deve ter isso em mente. Então aquela ideia daquele chefe antigo com o chicote na mão, né? Com o manual na mão e o chicote na outra, ele cada vez mais está sujeito, claro que ainda nós temos, né? Infelizmente, algumas pessoas que ainda têm essa personalidade, mas ele está cada vez mais sujeito a ser uma exceção, porque a ideia é que você tenha hoje a participação maior, claro, sempre dos servidores com a facilitação do chefe. Outra atribuição do chefe de cartório, ou do escrivão: assegurar o compartilhamento de conhecimentos relativos ao serviço entre os membros da equipe, bem como incentivar o constante aperfeiçoamento e aprendizado dos servidores. Isso é importante, gente. Hoje, qualquer área que você for trabalhar, você vai perceber que você precisa estar sempre se atualizando, você vai precisar sempre estar estudando. Aquela ideia de que, terminei minha faculdade, não vou precisar aprender mais nada, já tenho emprego garantido para o resto da vida, isso ficou no passado. Se é que isso foi verdade um dia, né? Que eu tenho até minhas dúvidas se isso de fato
algum dia foi verdade. As pessoas tinham esse conceito, mas sempre se exigiu que as pessoas estivessem atualizadas, que as pessoas conhecessem aquilo que há de melhor naquele momento para ser aplicado no seu trabalho. Então está dizendo que o escrivão deve, primeiro, garantir o compartilhamento de informações entre os membros da equipe. Isso é importante, parece bastante óbvio, mas nem sempre ocorre. Às vezes é comum no local de trabalho, isso não só no judiciário, né, até na iniciativa privada, em que você tem uma pessoa que detém o conhecimento só para si. E todos vão consultar. Talvez você já tenha trabalhado num lugar assim. Ah, você tem uma dúvida? Fala com fulano. Ah, você tem outra dúvida? Fala com fulano. Isso, às vezes, a pessoa pode até se sentir meio envaidecido, né? Ah, isso é bom porque pelo menos eu tenho meu lugar garantido na empresa ou aqui no local de trabalho. Mas isso para o órgão, para a entidade, é ruim, porque você fica extremamente dependente de uma só pessoa. É importante que esse conhecimento ele seja disseminado, ele seja distribuído entre os membros da equipe. E aí, esses membros da equipe também precisam estar sempre se aperfeiçoando, sempre adquirindo mais conhecimento e procurando melhorar, cada vez ser mais eficiente na prestação do seu serviço. Olha lá, outra atribuição do escrivão. Estimular relações baseadas na ética, confiança e cooperação dentro do ambiente de trabalho. Então, mais uma aqui, colocação relacionada àquela questão do bom ambiente de trabalho, né? A questão da ética nem precisa dizer, né, gente? A importância da ética em qualquer local que nós atuarmos e que nós trabalharmos, e principalmente no serviço público, uma vez que o servidor público ele está lidando com algo que não é dele. Então é importante que ele seja ainda mais cuidadoso com essa questão da ética. E ter confiança e cooperação no ambiente de trabalho. Isso é essencial, gente. É muito bom quando nós trabalhamos em um local em que nós nos sentimos bem. E é terrível quando você trabalha em um lugar que você não se sente bem. A boa parte do nosso tempo que nós passamos acordados, nós passamos no trabalho. Então, se o nosso ambiente de trabalho não é um ambiente de trabalho bacana de se trabalhar, isso vai ter reflexos na nossa vida, inclusive pessoal, né? Porque, como eu já comentei com vocês em outras aulas, nós não somos um robozinho que você aperta o botão e diz, agora vai trabalhar, esquece tudo, trabalhou, chegou em casa, aperta outro botão, esquece tudo que aconteceu no seu dia de trabalho, agora você chegou em casa. Não, por mais que a gente tente muitas vezes separar as coisas, mas isso afeta pelo menos o nosso lado emocional. Então é importante que o ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho bacana, é isso que a norma da corregedoria está dizendo. O que mais? Os escrivães tratarão respeitosamente aqueles que lhes são subordinados e assegurarão tratamento respeitoso entre os servidores. É óbvio, né? Aliás, isso aqui é obrigação de acordo, inclusive, como nós estudamos lá, pelo Estatuto do Servidor Público Civil Paulista. Então, o chefe deve tratar respeitosamente os seus subordinados e deve também zelar para que eles se tratem respeitosamente entre si. Se for o caso até, né? Claro que sempre orientando, essa sempre a preocupação principal do chefe, mas se for o caso, até passando uma repreensão ou algo mais incisivo. Mas o importante é que se mantenha, de fato, o respeito no ambiente de trabalho. O que mais? Outra atribuição dos escrivães. Orientarão os servidores no adequado desempenho de suas funções, supervisionarão o serviço sob seu comando e adotarão as medidas necessárias em caso de faltas funcionais. Então veja que não por acaso o inciso 6º coloca em primeiro lugar a palavra orientação. Essa é a principal função do chefe de cartório. Orientar os seus subordinados, como é a função de qualquer chefe, não é? O chefe tem que cobrar? Tem. O chefe muitas vezes tem que punir quando for necessário? Tem. Mas antes de tudo ele deve orientar, ele deve ajudar, ele deve ensinar. Essa é a função do chefe, tá certo? Supervisionando o trabalho, ou seja, sempre verificando se os funcionários estão ou não fazendo corretamente e se não estiverem, que sejam orientados corretamente. Não é? Todos nós gostamos de trabalhar com um chefe assim, que nos oriente e que nos supervisione, que fique de olho, ó, isso aqui você pode melhorar, né? Isso aqui eu gostei, mas você poderia fazer assim, 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 porque nós temos segurança de que tem alguém que nos dá essa retaguarda e que está, de fato, nos ajudando a prestar um bom trabalho. Pior do que um chefe, muitas vezes, carrasco, né? Como a gente diz, aquele chefe que só cobra, que só é muito duro, é aquele chefe que abandona o grupo, que senta lá na sua sala, só ele deixa todo mundo trabalhar, não supervisiona, não orienta, porque amanhã ou depois alguém pode questionar o seu trabalho, né? E você fica naquela insegurança, será que eu estou fazendo certo ou não? Então o chefe deve sempre orientar e supervisionar. E adotar as medidas necessárias em caso de faltas funcionais, né? Claro, se o funcionário cometeu uma falta, cometeu um ilícito administrativo, o chefe tem que adotar as medidas necessárias.
Ele não pode ser nunca. O chefe deve ser camarada, o chefe deve ser amigo, né? Mas sempre profissional. Nunca pode ser leniente. Ah, o subordinado está praticando faltas reiteradamente, aí o chefe diz, não, deixa para lá, não vou prejudicar o ambiente de trabalho por conta disso. Não, o chefe tem que adotar as medidas que forem necessárias, tá certo? O que mais? Os escrivães alinharão ações e atividades do ofício de justiça à missão e aos objetivos institucionais do Tribunal de Justiça de São Paulo. O que ele está dizendo aqui? Que o chefe deve, além de desempenhar aquelas funções escritas expressamente na lei, né, fazer com que o ofício desempenhe essas funções de forma correta, também deve alinhá-las, também deve torná-las compatíveis com os objetivos e missões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então deve fazer com que aquelas atribuições sejam exercidas de acordo com as orientações, a ideia é essa, definidas pela cúpula do Tribunal de Justiça. Outras atribuições dos escrivães. Levarão ao conhecimento dos órgãos competentes as dificuldades encontradas e as melhorias sugeridas, quando lhes faltar competência para resolvê-las. É comum isso. O escrivão, o chefe de cartório, no desempenho das suas funções, ele se depara com uma série de dificuldades no desempenho do seu trabalho. O que ele deve fazer? Ele deve procurar corrigi-las. Quando ele puder corrigi-las, ótimo. Ele mesmo faz. Agora, nem sempre isso é possível. Então, vamos imaginar, por exemplo, que há uma norma que exija que os escreventes do ofício procedam de determinada maneira e o escrivão percebe que aquilo é antiquado, aquilo é ineficaz. Mas tem uma norma, então ele deve, em princípio, obedecê-la. Então, o que ele pode fazer? Ele pode sugerir a alteração da norma. Né? Então, ele pode ir junto ao setor responsável e dizer, olha, eu acho que isso pode ser alterado para essa forma. Isso é importantíssimo, gente, embora pareça bastante óbvio. Mas é importante essa cultura de que todos nós participemos da solução. Porque senão fica que nem aquela história de torneira pingando num prédio, não é isso? Tem a torneira da área comum do prédio pingando, todo mundo percebe, mas ninguém avisa o síndico, ninguém avisa o responsável por ir lá e consertar. Então é importante que sempre que nós, isso aqui está falando do escrivão, mas os escreventes também, aqueles que não têm cargo de chefia, ao tomar conhecimento de algo que eles acham que podem ser melhorados, devem levar o conhecimento do seu chefe, do escrivão, para que ele possa encaminhar essa sugestão aos superiores. O que mais? Os escrivães agirão com proatividade, antecipando possíveis problemas e adotando medidas corretivas. Isso é importante também, né? Claro, a medida corretiva, a medida, digamos assim, que vem depois, né, da ocorrência do fato é importante? Mas o mais importante é a proatividade. Você se adiantar aquilo que você pode fazer antes de esperar as consequências. Ser proativo é isso, é você não aguardar as consequências. E, se possível, até prever os problemas para que possa corrigi-los antes mesmo que eles ocorram. O que mais? Os escrivães desempenharão suas funções com assertividade, responsabilidade, imparcialidade, dinamismo e empatia. Então vamos lá, com assertividade quer dizer com segurança. O chefe deve, de fato, o chefe não deve ter medo de tomar decisões, gente. Isso é importante, né? Como eu falei para vocês já, mais do que um chefe que seja centralizador e que tome as decisões sozinhos, que isso não é bom, mas pior do que isso, mais prejudicial do que isso, é você ter um chefe que não toma decisão nenhuma. E chefe é para isso. Aliás, ele já recebe mais do que os outros justamente por conta de ele ter o ônus de tomar as decisões. Então, assertividade quer dizer ter segurança. Responsabilidade. Ele tem que fazer tudo pensando que tudo que ele faz ou que ele ordena aos seus subordinados tem consequências, então deve avaliar essas consequências. Imparcialidade. Ele não deve preferir um funcionário ao outro, um escrevente ao outro, e até mesmo no atendimento do público deve atender todos de forma igual. Dinamismo. É importante, né, que o chefe seja uma pessoa dinâmica. Claro que cada um de nós tem as nossas características pessoais, tá certo? Uns escrivães são mais extrovertidos, outros menos, uns são os mais faladores, outros menos, não tem nada a ver com isso. Dinamismo quer dizer capacidade de trabalho. Há pessoas, por exemplo, né, que são extremamente calados, pessoas que são introvertidas, mas a pessoa que tem um dinamismo de trabalho, ele trabalha, ele coloca os outros para trabalhar, ele estimula o grupo a trabalhar, isso é importante. Aliás, gente, né, o chefe, o escrivão, isso vale para qualquer chefe, ele ensina muito mais com as suas ações do que com suas palavras, não é isso? Então, quando você está ao lado de um chefe que trabalha, um chefe respeitador, né, das suas obrigações, um chefe comprometido com o trabalho, a chance de você ser comprometido é muito maior.
Agora, se você está ao lado de um chefe que não quer saber do trabalho, que não cumpre direito os seus horários, que vai levando tudo com a barriga, a chance dos servidores fazerem da mesma forma também é grande. Então o chefe deve ter dinamismo no sentido de que ele deve ser uma pessoa pronta para trabalhar, pronta para resolver os problemas, pronta para enfrentar os desafios. E empatia. Empatia quer dizer ter uma facilidade de relacionamento, né? Não tem a ver aqui, volto a dizer, com essa questão da personalidade da pessoa. Há pessoas que são calados, mas que são extremamente empáticos. Você gosta da pessoa, você gosta de estar ao lado da pessoa, né? Você se sente bem. O chefe deve ter tudo isso. Veja, gente, que isso aqui parece alguns conceitos aqui um tanto quanto subjetivos, né? Mas quais foram as intenções? Inclusive, isso é novidade. Essa parte aqui, muitas delas constam só dessas novas normas. Nas antigas não constavam. Qual que é a ideia? É você permitir, você trazer para o Poder Judiciário paulista muitas das novas técnicas de administração de pessoas que nós temos na iniciativa privada. Então, a ideia foi modernizar a gestão de pessoas do Tribunal de Justiça, por isso que houve essa reformulação toda nas normas da Corregedoria. Outra obrigação dos escrivães: otimizar e zelar pelos recursos materiais postos à disposição da unidade judicial, claro, né? Veja, o cartório, os servidores em geral, eles trabalham com recursos públicos. Tanto o salário deles é pago com recursos públicos, como também o material que eles trabalham. Seja o material de escritório, seja o computador, sejam os móveis. Tudo isso são recursos públicos, então é importante que a pessoa os utilize da melhor forma possível, mas com eficiência, sem desperdício, com otimização. A ideia é essa, né? Não se deve desperdiçar. Isso sempre foi verdade, mas nos tempos atuais em que nós falamos aí de proteção ao meio ambiente, em que nós falamos de boa utilização de recursos públicos, em que a sociedade está mais conscientizada em relação à questão de evitar o desperdício, isso assume uma importância cada vez maior, tá certo? O que mais? Os escrivães manterão permanente diálogo com os juízes, informando-os sobre eventuais problemas e dificuldades concernentes aos seguintes pontos. Então, antes de entrarmos nos pontos, o escrivão, gente, é importante que ele tenha um bom relacionamento com o juiz. Isso é importantíssimo, né? Por quê? Porque o escrivão, como chefe dos servidores, ele, entre outras coisas, vai ser intermediário entre o juiz e esses servidores. E os servidores estão ali, claro, né, para auxiliar o juiz. Então é importante que ele tenha esse bom contato, tanto com os seus subordinados, ele seja uma pessoa de trânsito fácil entre os seus subordinados, como também com os juízes. Então ele deve manter um constante diálogo com esses juízes, né, informando sobre os principais problemas e dificuldades concernentes ao seguinte. Claro que aqui são exemplos, tá, gente? Tudo que for um problema que o escrivão detectar no ofício e que ele acha que o juiz puder, né, ajudar a resolver, ele deve ter a obrigação de levar ao conhecimento do juiz. Porque tem uma coisa, o escrivão é o chefe de cartório, é verdade. Ele tem a responsabilidade pela boa administração do cartório? É verdade. Só que o juiz também tem. Tá? O juiz também é responsável por verificar se o cartório está andando corretamente ou não. Então é importante que o escrivão auxilie o juiz nessa função, informando sobre as dificuldades que surgirem. E aí, o inciso 12, ele traz aí alguns exemplos. Em relação ao quê? Que o escrivão deve comunicar ao juiz sempre que houver problemas. Primeiro, em relação ao atendimento do público externo. É importante. Não devemos nos esquecer que uma das principais funções do ofício ou do cartório é atender o público externo. É atender o advogado que vem ter vista do processo ou vem levar o processo, é atender o estagiário, é atender o público em geral, as partes. E é importante que esse atendimento seja bem prestado, gente. O serviço público está passando por uma fase aí de grande reformulação, isso é muito bom. Nós está deixando, né, aquela imagem, e deve deixar mesmo, de um mau atendimento, de que as pessoas, qualquer instituição pública que você for, você vai pegar fila, né? Isso espera-se que cada vez isso seja uma coisa do passado. Então, o bom atendimento ao público é essencial. Então, o cartório também deve se preocupar com isso. Então, pode ocorrer um problema, por exemplo, de ter poucos servidores para atender no balcão. E aí está formando fila. É importante que o chefe de cartório, se for o caso, comunique isso ao juiz e o juiz vai, de repente, solicitar um servidor a mais para trabalhar ali naquele cartório. Ele vai ajudar o chefe de cartório a resolver esse problema. O que mais? Também deve comunicar, o escrivão também deve comunicar ao juiz sobre a existência de superposição de atribuições,
Procedimentos desarticulados e interações deficientes entre os diversos órgãos. Importante também, né? Se houver uma superposição de atribuições, uma atribuição que é feita por mais de um servidor ou mais de um órgão ao mesmo tempo, ou procedimentos desarticulados e interações deficientes. Então você está atrapalhando aí o quê? O fluxo do processo. É importante que o escrivão tome as providências que ele puder tomar e, se for o caso, comunique o juiz sobre isso. Também sobre procedimentos muito complexos ou pouco organizados. Pessoal, para ser eficiente, sabe qual que é uma das premissas da eficiência? Uma das premissas da eficiência é você ser simples. Quanto mais simples você conseguir tornar um processo, maior a chance dele ser eficiente. Quanto mais complexo, quanto mais gigantesco, né, for um processo, maior a chance dele ser menos eficiente, menor a chance dele ser eficiente. Então é importante que, quando o procedimento for muito complexo, ele informe o juiz para verificar, de repente, eles chegarem a um acordo como forma de reduzir, né, a complexidade desse procedimento, de forma a torná-lo mais simples e provavelmente mais eficiente. E também, quando for pouco organizado, de forma a que ele seja melhor organizado e as partes desse processo possam conversar melhor. Também vai informar o juiz sobre a defasagem de normas expedidas pelo Tribunal de Justiça. Aliás, gente, só um parêntese, essas normas da Corregedoria, que foram bastante alteradas recentemente, como eu falei para vocês, elas foram alteradas principalmente por pressão justamente dos ofícios, dos cartórios. Que eles chegaram e falavam para o corregedor, olha, nós estamos trabalhando com normas antigas, olha, elas, né, já não nos atendem mais. E aí tanto bateram nessa tecla que eles acabaram reformulando completamente. Então é importante que isso seja um processo contínuo. Porque você pode até dizer, né, que, olha, agora as normas estão muito boas, não estou dizendo que sejam, mas você pode até dizer isso. Estão muito modernas, elas atendem plenamente o que nós precisamos hoje. Ótimo. Só que daqui a 5, 10 anos pode ser que a situação não seja a mesma. Então é importante que haja essa comunicação em relação à defasagem dessas normas. Porque o corregedor que faz a norma, gente, que fica lá no gabinete dele no Tribunal de Justiça, não é ele que vai aplicar no dia a dia. Então as dificuldades, quem vai se deparar com elas são justamente os ofícios. Então o escrivão, como chefe dos escreventes, deve comunicar e deve conversar ao juiz sobre isso. O que mais? Deve conversar com o juiz sobre o treinamento ou insuficiência do número de funcionários. Importante. Poucos funcionários. O juiz não pode fazer concurso público para a vara dele, para o ofício dele, para o cartório dele. Não pode. Mas ele pode comunicar isso ao Tribunal de Justiça e, se for o caso, o Tribunal de Justiça ou vai fazer um outro concurso, ou, se for mais emergencial, pode deslocar, de repente, escreventes para trabalharem ali. E treinamento também, claro, importante, né? Também vai conversar com o juiz, o escrivão, sobre os recursos materiais disponibilizados, se eles são suficientes ou não, se eles atendem ou não, na sua qualidade, aquilo que se precisa, né? Então vamos pegar o exemplo, por exemplo, bem básico. Está faltando papel. Tem que avisar o juiz para que o juiz... Porque quem repassa esse tipo de coisa, gente, para o ofício, para o cartório, é o Tribunal de Justiça. Então, e quem que vai pedir isso normalmente é o juiz, tá? Embora exista alguma possibilidade do chefe de cartório também pedir alguns desses materiais, mas o juiz pode auxiliar, não é? Enfatizando essa necessidade. Ou computadores, por exemplo, que não há em números suficientes, ou então estão desatualizados. É importante que haja essa comunicação. O escrivão também deve conversar com o juiz sobre a utilização do sistema informatizado oficial, né? Se ele está sendo bem utilizado ou não, se há necessidade de mais disponibilização de senhas, se os computadores são adequados ou não, e por aí vai. E também conversar com o juiz sobre o cumprimento dos objetivos institucionais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Está dizendo que o escrivão deve sempre verificar com o juiz se aquelas atribuições, se aquelas objetivos do Tribunal de Justiça estão sendo cumpridos ou não. Lembra que o escrivão tem a obrigação, né, de conduzir o cartório também pensando nesses objetivos institucionais. Então a ideia é essa. E por fim, é a atribuição do escrivão, do chefe de cartório, atentar ao bom atendimento do público externo, partes, advogados e população em geral, de modo a facilitar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade, deficientes físicos, idosos, gestantes, entre outros, assegurar o tratamento educado e condigno aos usuários e zelar pela qualidade e rapidez dos serviços prestados pela unidade judicial. Aquilo que eu comentei com vocês. Uma das principais funções do cartório é atender o público, gente. Já se foi aquela época de que, o cartório, o ofício está aqui para trabalhar internamente, está aqui para trabalhar para o juiz.
O público a gente atende quando der, no horário que der, da forma que der. Isso é coisa do passado, né? É importantíssimo que o cartório atenda bem sim a todos que o procurem, até como forma de você garantir a legitimidade do Poder Judiciário. Se a população perde a confiança no Poder Judiciário, eu acho que o Poder Judiciário não atende bem como deveria atender, gente, a chance dela, por exemplo, fazer justiça com as próprias mãos, ou a chance dessa população não aceitar a ordem democrática estabelecida é muito grande. Então, veja, às vezes a gente pensa, né, nessas, digamos assim, essa responsabilidade pela legitimidade do Poder Judiciário, a gente pensa só pensando nos juízos do STF, por exemplo. Não, mas cada escrevente, e aí cada escrivão, que é o chefe dos escreventes, tem essa responsabilidade sim, porque o Poder Judiciário serão vocês, aqueles que trabalharão na ponta. O cidadão em geral, e mesmo o advogado, ele vai ter pouco acesso ao juiz. Existem ações judiciais que as partes ou o advogado nem veem a cara do juiz, é tudo por papel. Mas os escreventes, os atendentes, eles sempre verão. Então é importante que eles atendam bem ao público, dando preferência, claro, para aquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, como diz o inciso 13, deficientes, gestantes, idosos, por aí vai, e zelando pela qualidade e rapidez do serviço público prestado pelo Poder Judiciário. E aí o nosso tempo já foi, gente. Nós vamos parar por aqui. No próximo bloco nós vamos continuar a falar sobre normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo. Até lá!